Olá, Denilson aqui, hoje para bater um papo com você sobre planejamento financeiro pessoal, finanças pessoais. Como está a sua habilidade de planejar as suas finanças? Eu costumo dizer que existem dois tipos de pessoas em relação ao dinheiro. As pessoas que planejam o quanto dinheiro vão fazer e as pessoas que ficam com o resto. Infelizmente, a grande maioria de nós faz parte do grupo que fica com os restos. E você? Quanto dinheiro você vai fazer esse mês? Quanto dinheiro vai fazer essa semana? Quanto dinheiro vai fazer esse ano? Se você não sabe, se você nunca parou para pensar sobre isso, não tem uma ferramenta para fazer isso, que é a maior desculpa de todo mundo, eu convido você a ficar comigo até o final desse vídeo, que eu vou mostrar uma ferramenta bem simples de planejamento financeiro pessoal que você pode aplicar imediatamente, inclusive durante o espaço de tempo aqui que eu estiver falando no vídeo. Aliás, se você não tem perto de você uma folha em branco e uma caneta, eu vou orientar que você pare o vídeo agora e vá pegar uma caneta e um papel em branco para fazer esse mini planejamento financeiro usando a técnica que eu vou passar para você no final desse vídeo. Antes de falar da técnica, nos próximos dias a gente vai estar falando um pouco mais aqui na página, no meu canal do YouTube, no Instagram, sobre finanças pessoais, sobre inteligência financeira. Inclusive, na sexta-feira tem uma novidade muito interessante a respeito de conhecimento sobre inteligência financeira. Uma oportunidade para quem quer ter um acompanhamento, ter um conhecimento de inteligência financeira organizado, estruturado e de fácil aplicação à sua disposição. A gente vem trabalhando num projeto aí de longo tempo para criar um espaço onde a gente compartilhe conhecimentos sobre finanças, não somente meus, conhecimentos de autores, conhecimentos de outros profissionais, e esse espaço ele vai começar a ser liberado para algumas pessoas a partir de sexta-feira. Se você tem interesse em entender um pouco melhor, fica comigo nesse vídeo, acompanha amanhã e sexta-feira que a gente vai ter mais assuntos sobre finanças para falar. Outra coisa, se você tem alguma curiosidade, algum conceito que você queira entender de finanças pessoais, alguma dúvida, vou convidar você a deixar nos comentários, eu não sei se você está vendo no YouTube, no Facebook, deixar nos comentários a dúvida. Se você tem algum amigo que você pensa que pode ser ajudado, impactado com essa ferramenta que a gente vai passar aí, com outros conhecimentos de finanças pessoais, também convido você a compartilhar e marcar esse amigo para que mais pessoas possam ter acesso ao conhecimento da inteligência financeira, que faz tanta falta aí para a maioria de nós. Nós não temos acesso ao conhecimento verdadeiro de inteligência financeira. A maioria de nós, tudo que sabe sobre finanças é que devemos gastar menos do que ganhamos, investir a diferença, reinvestir os juros. Mas e por que isso não acontece? Não acontece porque existem conhecimentos por trás do dinheiro. E é sobre isso que a gente vai estar falando nos próximos dias. Bem, se você não tem a habilidade de planejar, não tem uma ferramenta para fazer o seu planejamento financeiro, aliás, planejamento é no papel. Planejamento precisa estar no papel. Até pode estar no computador aí para as pessoas mais digitais. Mas eu indico para 100% das pessoas fazer o seu planejamento financeiro no papel, na caneta. Por quê? Porque quando você escreve, você cria um grau de comprometimento maior. Não significa que vai conseguir executar só com isso. Existem outras técnicas que vão fazer você ter um maior comprometimento com o teu planejamento, com o teu resultado. Mas já vai ajudar se você fizer escrever e usar essas técnicas simples que podem e não tem custo nenhum para você, já vai melhorar a sua situação em relação planejado, realizado, que é outra dificuldade e dá muitos vídeos só falando sobre isso. Bem, uma técnica extremamente simples de fazer planejamento financeiro é essa que eu já deixei pré-desenhada aqui no Flipchart. É você pegar uma folha em branco, se você ainda não pegou, pausa o vídeo agora, vai lá e pega uma folha em branco e uma caneta. Do lado da folha você vai escrever 6 meses e no outro 12 meses. Você vai fazer um planejamento para executar em 6 meses e outro para executar em 12 meses. Não tem, é absolutamente simples, não tem técnica, não tem segredo nenhum por trás disso.
O que você vai fazer? Escreve 5 coisas que você deseja ser, 5 coisas que você deseja fazer e 5 coisas que você deseja ter. Antes de avançar, deixa eu compartilhar com vocês a fonte dessa ferramenta. Essa ferramenta está no livro do Tim Ferriss, que é o Trabalho em 4 Horas por Semana. Se você ler esse livro, vai ter lá essa ferramenta, ok? Bem, vai fazer essas 5 coisas que você deseja ser, 5 que você deseja fazer, 5 que você deseja ter, e tendo cuidado para que sejam realizáveis em 6 meses. Aquilo que você deseja para 6 meses. Ao final, depois que você mapeou as 15, você vai escolher 3 ou 4 delas. Eu indico que você escolha 3. No livro, se você ler o livro, ele fala em 4. Bem, vai escolher as 3 que são mais importantes. E aqui você pode usar alguns critérios para escolher. Você pode escolher na percepção, na tua percepção, aquilo que seriam os mais importantes para você. Ou você pode criar notas, atribuir notas, por exemplo, de acordo com o quanto isso motivaria você a fazer os outros desejos. Quanto mais eu realizando esse, que impacto ele teria nos outros? E atribuir, por exemplo, uma nota de 1 a 5. Se eu realizar esse primeiro, facilitará os outros em função do resultado financeiro que ele vai me trazer. Enfim, você pode criar critérios e criar uma nota para cada um deles para definir os mais importantes. Mas pode ser também só na percepção. Aí eu percebo que esses 3 ou 4 aqui são os mais importantes. Ao final, você vai pegar os 4 que você escolheu, ou os 3 mais importantes, e vai calcular quanto isso custa por mês. Quanto custa por mês? Quanto custa cada um deles? E aí tem a primeira reflexão que você precisa fazer. Fazendo o que você faz hoje, tendo a receita que você tem hoje, é possível alcançar o custo que deu mensal para poder executar essas 4 coisas? Se não, chances são que você esteja fazendo a coisa errada na tua vida. Você precisa procurar novas fontes de receita. Aliás, a gente vai falar sobre isso aí nos próximos dias. Vamos ter vários conteúdos relacionados a novas fontes de receita e é um dos grandes segredos das finanças pessoais, ter várias fontes de receita. Bem, se é possível realizar com o que você faz hoje, vai para o próximo passo. Se não é possível, também vai para o próximo passo. Se é possível, você só precisa se organizar. Você não precisa de nada novo. Agora, se não é possível, aí você vai ter que mapear o que eu vou fazer para tornar isso possível. O que mais eu posso fazer para gerar uma receita nova? Em cada um dos 3 ou das 4 coisas mais importantes, você vai definir o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? E vai definir uma segunda coisa. Você não vai definir o segundo passo, não vai definir o planejamento inteiro. Você vai definir qual a data que você vai parar para analisar o resultado do primeiro passo e definir o segundo. Isso mesmo, você não vai fazer o planejamento completo, você só vai definir o primeiro passo. E por que é importante você definir somente o primeiro passo? Porque essa é a dificuldade da maioria das pessoas. Quando nós pensamos num resultado grandioso, a gente enxerga lá em 20 passos que precisam ser dados, a gente desanima. Nós não criamos a ambição, não temos a ambição, não criamos entusiasmo para dar o primeiro passo. Então define só o primeiro passo, no máximo 3 passos. E quando você der esse passo, você vai estar lá em cima da escada e você vai enxergar oportunidades diferentes, um horizonte diferente. E aí sim você define qual vai ser o segundo passo. Faça isso para 6 meses e faça a mesma coisa para 12 meses. Uma técnica extremamente simples de se planejar quanto dinheiro vai se fazer em um período e quais os sonhos, desejos, seja lá como você queira chamar, você vai realizar nos próximos dias.
Gostou da técnica? Nos próximos dias provavelmente a gente esteja compartilhando outras técnicas de planejamento em inteligência financeira. Existem inúmeras técnicas e inclusive o fato de existir muitas técnicas às vezes deixa a gente meio confuso, né? Mas é isso. Um grande abraço, muita prosperidade e energia positiva para a sua vida.